Neste próximo dia 16 acontece em Curitiba o Business CWB. A Band está apoiando este evento e hoje nós vamos saber mais sobre esse trabalho, conversando aqui com a Maria Almeida Garcia. Ela é socióloga e coach executivo, diretora da Neoplan RH e também da New Connection, que trabalha com eventos. E conversa com a gente para entender melhor esse quadro, o que é que se espera com esse encontro. Vamos falar primeiro do evento. O que é e para quem é dirigido? Então, o evento que nós formatamos para agora, dia 16 de maio, se chama Business CWB 4.0. Ele é focado para as pessoas que querem olhar um pouquinho mais aprofundadamente como que eles vêm fazendo negócios. Porque a gente sabe que o mundo está mudando, os consumidores estão mudando, a forma como as pessoas compram e vendem também mudou. Então, esse evento são para essas pessoas que querem performar melhor, querem conquistar ou querem manter os seus clientes. Um fato interessante para entender o evento e os eventos de uma forma geral, até como empreendimento, porque antigamente as pessoas tinham que estar presentes. Não havia toda essa facilidade de redes sociais, de YouTube, todas essas formas que as pessoas têm hoje de receber conhecimento. Então, o evento era muito importante e tinha um alcance, e é justamente isso que eu queria entender. Ele permanece hoje, a impressão que dá é que caiu o número de eventos presenciais, aqueles que acontecem com grandes nomes em auditórios. Isso é uma realidade? Olha, não na nossa realidade. A Neo Connection já teve grandes eventos o ano passado, com Mário Sérgio Cortella, com o influencer economista Ricardo Amorim, e agora trazendo o Clóvis de Barros e o Ricardo Machado, o Guilherme Machado, me desculpe. Então, o que a gente tem percebido? Que as pessoas sim buscam se conectar presencialmente. Então, a gente também participa de outros eventos onde as pessoas saem sim do seu local fisicamente e vão até outro local. Porque o que a gente percebe com tudo isso, Vili? Porque se você só vai atrás de informação por YouTube, enfim, que não deixa de ter de ter o seu legado, da pessoa se informar, mas ela recebeu um conteúdo diretamente de uma pessoa notória, de notório saber, onde ela realmente vai poder ter a oportunidade de se conectar fisicamente com outras pessoas, isso não caiu de moda. Então, isso que nós percebemos, que os nossos eventos eles têm grande sucesso de atração, que as pessoas realmente estão precisando e querem ainda ser tratado olho no olho, né? Então, e dependendo dessa procura, é possível situar o que é que hoje chama mais a atenção, que as pessoas mais querem entender em eventos assim? Primeiramente, elas vão para se conectar com outras pessoas. Segundo momento, porque elas têm admiração por aquele palestrante, né? E sabe que mesmo que ela assista o vídeo dele no YouTube, estar ali presencialmente, onde realmente ele vai estar falando dirigido para aquela plateia que ali está, que pode ser no seu segmento do negócio, que é assim que acontece os nossos eventos, então ela vai se sentir orientada diferentemente, né? Diferentemente do que ela enxerga, do que ela absorve simplesmente vendo um vídeo. Então, é um posicionamento extraordinário nesse sentido, porque ele vai ser personalizado, ela vai se sentir participante. Hoje as pessoas também querem isso, elas querem estar participando junto. E nesse dia você tem autógrafo, você tem foto com o palestrante, então é uma vivência, uma experiência que elas se permitem quando vão num evento presencial. Os temas mais procurados, o que é que o público pede mais? Economia. É uma área que todo mundo está buscando entender mais e eu acho isso muito benéfico para nós brasileiros, porque até então a gente não tinha essa cultura e nem essa educação para olhar de como que as medidas governamentais ou não afetam o nosso dia a dia. Foi o grande sucesso também do nosso evento no ano passado. E agora, logicamente, falando de negócios, falando de vendas, falando desse novo comportamento que o consumidor e o vendedor tem que ter nesse mercado. Então, por isso que a gente está trazendo esse evento agora, justamente para falar de como que a gente pode quebrar as regras, como é que você pode fazer, como é que você pode inovar. Porque todo mundo se vende ou vende alguma coisa o tempo todo. São duas áreas diferentes, uma de realização de eventos de negócios, de entendimento da realidade, e a outra área é o coach, quer dizer, essa orientação para o profissional. A palavra até se vulgarizou, se tornou rotina, porque todas as pessoas que estavam em áreas diferentes passaram a se intitular dessa forma. O que é exatamente para você o coaching? O coach é você aproximar o profissional que já se enxerga um pouquinho
bom que ele possa ainda se tornar melhor. Então, é como se você traçasse uma meta onde você quer sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Falando de uma forma assim, parece ser muito simplista, mas indo nas outras camadas, o que nós estamos trabalhando? Coach se eu fosse simplificar para você, trabalhar o comportamento. E isso, às vezes, dói um pouquinho, né? Esse trabalho, ele vem de grupos que são semelhantes, de uma mesma empresa, porque são grupos, geralmente. Como é que se faz essa união de grupos para que haja uma semelhança no que eles estão buscando? Existem duas formas. Eu posso trabalhar com o executivo, desde o CEO da organização, do diretor, do gestor, trabalhando o coach. O atendimento, ele é individual, porém, para que ele mude um comportamento e tenha novos hábitos que venham impactar no crescimento da sua equipe e no atingimento de metas da sua organização, nós chamamos de stakeholder. Por exemplo, você tem um gestor comercial, onde ele tem que performar muito bem naquele ano, mas ele tem, sei lá, 10 supervisores. Então, essas pessoas vão estar acompanhando, e aí ele precisa ter muita coragem para dizer, olha, eu preciso de ajuda, olha, eu estou fazendo um coach e essas são as minhas competências que eu vou estar desenvolvendo para que eu possa ser o melhor líder, que eu possa ser dentro dessa companhia, para que nós juntos atinjamos os objetivos. Então, esse é um trabalho onde a gente envolve a sua equipe, mas o trabalho é feito com esse líder. Um segundo momento é quando eu trabalho com toda essa equipe para que eles possam caminhar junto para esse objetivo. Pode ser equipe mista, por exemplo, de departamentos financeiro, comercial, recursos humanos, industrial, para que, dependendo muito do objetivo da empresa, eu quero criar maior sinergia para que não existam várias empresinhas dentro da minha empresa, né? Para que todo mundo fale a mesma língua, para que a comunicação tenha uma melhor fluidez. Então, aí sim você pode fazer um grupo misto entre departamentos. Se é uma relevância, onde eu quero que meu departamento de vendas tenha uma performance e a minha equipe tenha uma melhor sinergia entre si, aí a gente faz exclusivamente com essa equipe. Como foi a sua própria mudança profissional? Porque você trabalhou já em empresa de outras áreas, mas com formação em sociologia, que geralmente se prevê que a pessoa vá para a educação escolar, universitária. E houve uma migração para o mercado executivo. De que forma? Eu sempre olhei a sociologia de forma a ver o ser humano, como é que ele trabalha as suas relações no social, que é esse o grande papel. E entender os vários papéis que nós temos na vida, né? Como mãe, como empresária, você como apresentador, como pai, enfim, a gente tem vários papéis na vida. E todos eles são muito importantes. E o nosso papel dentro das organizações. E eu tive a sorte de iniciar dentro de uma indústria, né? Muito querida, por sinal, é onde tudo a gente aprende na vida, sempre digo, tudo a gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente aprende. E a gente ganha com isso. Então, eu tive a sorte de ir trabalhar no recursos humanos dessa indústria, onde eu comecei, andava muito pela fábrica, comecei a perceber a carência que essas pessoas das relações sociais dentro das empresas precisavam. Às vezes eles não queriam ir conversar, não era um assunto para a psicologia, mas era um assunto relacional, de como é que eu estou relacionando com o meu trabalho e a minha competência dentro das empresas. E isso me saltou aos olhos. Saindo dessa indústria, depois de 5 anos, eu montei a minha própria organização. E aí já fazia coach sem saber. E aí fui me formar com as melhores escolas que tem, pelo ICI, depois com o Timothy Galley, que é considerado o pai do coach, e por último agora com a Marshall Goldsmith, que é considerado o coach número 1 do mundo e que tem esse formato, tem um processo todo para acontecer, né? Não é simplesmente um bate-papo, uma conversa. Ele existe um processo onde é seguido, tem um início, uma avaliação a cada 30 dias de verificar como é que você está se desenvolvendo, como é que você vem atingindo as suas metas e chega dali 12 meses, 15 meses, a gente olha para trás e verifica, geralmente 1 ou 2 competências nós elegemos e quanto que você caminhou e o quanto que você realmente está renderizando para a sua carreira e para a sua organização. Hoje nós temos um fenômeno curioso, que é uma desvalorização da área de humanas. É um modismo, ainda mais nós temos agora todo um desenvolvimento tecnológico. Sim. De que forma, vindo dessa área, como é que você vê isso? Você acha que é alguma coisa passageira, aquilo que se aprende e que é básico da filosofia, do conhecimento do ser humano, permanece ao longo do tempo? Você sabe que você tocou nesse assunto e me é muito caro o assunto sociologia e filosofia. Eu percebo que deveria ter desde o berço, né? Quando você coloca teu filho na escola,
principalmente no ensino médio, faz uma grande diferença. Esses dias teve uma matéria que me entristeceu bastante, que parece que estão querendo tirar a sociologia e filosofia das escolas. Isso eu olhei com um olhar de muita preocupação, porque eu percebo alunos e crianças, minha própria filha, que teve no ensino médio dela filosofia e sociologia, ela aprendeu não só a ler, mas ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a pensar. Então eu vejo que o futuro nosso é que nós saibamos pensar, saibamos ler um texto e saibamos interpretar. Isso sim faz com que uma nação vá para um outro patamar. Então realmente a gente tem isso como missão e a NeoConnection está aí para isso, para conectar ainda mais as pessoas ao conhecimento e conectar uma com as outras. Eu percebi que a gente tem essa contribuição também no mercado humano, no mercado das profissões, porque a gente não pode esquecer que aquela criança que entra lá no pré, que vai para o ensino médio, que faz uma faculdade, não adianta só ter o canudo, só ter o diploma. Ele vai ser um profissional, desculpe o termo, medíocre dentro de qualquer companhia, porque ele não vai ter o discernimento de criar, de inovar. E é tudo isso que se pede num perfil profissional hoje em dia, não é verdade? Então, como que você vai trazer soluções para uma organização se você não aprendeu a pensar? Nós temos justamente essa discussão hoje, o problema da forma como as pessoas se comunicam, o uso da tecnologia e aí a dificuldade de compreensão de texto. E a partir disso você imagina que a própria compreensão da vida, do trabalho, talvez tenha ficado mais difícil. É quando você começa, se fala muito de propósito, eu sempre digo, qual é o teu propósito? Quando você levanta de manhã, qual é o teu primeiro pensamento? Se teu primeiro pensamento é levantar porque eu tenho que apresentar o jornal, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que levar meu filho na escola, está errado. Você tem que ter o primeiro pensamento, eu vou cuidar de mim. Como é que eu cuido de mim? Eu vou ser zeloso com a minha profissão. Eu vou dar o meu 100% naquilo que eu tenho que fazer. E aí a gente se depara, logicamente, com os milênios e as novas gerações, e nós mesmos, que agora realmente não fazemos mais nada sem a tecnologia, mas vamos utilizar ela ao nosso favor. Né? Existem formas hoje, de repente não no papel, mas você tem várias formas hoje, o Kindle, por exemplo, que é uma forma muito bacana de você levar teu livro para onde você quiser de uma forma leve. Então existe estímulo, é como nós utilizamos a ferramenta ao nosso favor. Eu percebo que essa é a grande diferença, eu acho que é o grande compromisso nosso e uma grande responsabilidade. Eu sempre digo, nós temos algumas características que fazem o sucesso. Nós temos 3 Ds que nós desenvolvemos e que faz a diferença na nossa carreira. Primeiro, você faz as coisas porque você tem o dever de fazer. O terceiro, você faz porque você tem o direito de fazer. E o terceiro, você faz porque é divertido. Então, nós precisamos encontrar esses 3 pontos que faz com que as pessoas também se divirtam fazendo. Independente de idade, independente de milênio, independente do baby boomers, enfim, o ser humano é assim. Então, se a gente enxerga dessa maneira, eu acredito que a gente tem uma luz aí no final do túnel. Nós temos um intervalo, estamos conversando aqui com Maria Almeida Garcia, ela é socióloga e também coach executivo, e fala com a gente aqui sobre o evento do dia 16, que é o Business CWB, que tem o apoio aqui da Band, e também sobre essa atividade dentro das empresas, como é que essa atividade de consultoria, de aproximação pode ajudar o profissional. Já voltamos. Nós falamos hoje aqui sobre o evento que vem aí no próximo dia 16, tem o apoio da Band Paraná, que é o Business CWB. E falamos também sobre o trabalho de coach, consultoria, acompanhamento de profissionais. Fala conosco a Maria Almeida Garcia, que é socióloga e coach executivo. Vamos entender como é que a pessoa se dá conta de que ela precisa de uma ajuda externa. E acho até que é difícil, porque a maior parte das pessoas não pensa assim, né? Ainda mais no mercado competitivo. A pessoa quer acreditar que ela já está com tudo resolvido na sua cabeça profissionalmente. Acho que é o primeiro erro, né? Porque a gente nunca está pronto. Somos seres eternamente em transformação. Geralmente, a pessoa, quando o executivo não percebe isso, a empresa percebe. Então, é um outro viés também, que as organizações contratam coaches, porque percebe que ela não quer perder aquele profissional. Ela vê que ele tem competências técnicas. Muitas vezes, só lhe falta algumas habilidades. Sempre digo, o coach não é para pessoas problemáticas, são para as pessoas que já são brilhantes. Porque você só vai lapidar para que ela tenha a melhor performance possível e para que outras pessoas também se inspirem nela.
né? Então, na verdade, ela vai ser um grande inspirador para dentro das organizações. Por isso que são para as pessoas que têm a humildade de se colocar em eterno aprendizado. Esse é o melhor candidato para coach. Ele vem como? A empresa faz a ponte ou ele próprio? Qual que é a tendência? Existem algumas formas, né, que chegam até o meu escritório, por exemplo. Tem organizações que dizem, Maria, olha, nós estamos com essas questões. Você precisa trabalhar o nosso executivo porque a nossa meta é crescimento, é ampliação de filial, ou a gente está remodelando em termos de produto e o comportamento dos nossos profissionais precisa estar um pouco mais competitivo. Então, existe esse formato para trabalhar, às vezes, exclusivamente com esse executivo ou fazendo um trabalho de time coach, que sempre é no processo de 12 a 15 meses, porque é processo, né? Os problemas mais comuns, o que é que você percebe no seu trabalho? Que tipo de aperfeiçoamento as pessoas precisam? Comunicação, relacionamento. São dois pilares que eu diria assim, que prejudicam muito a evolução do profissional. Você tem uma ideia, eu posso citar um exemplo de uma indústria onde essa pessoa queria ser o VP da empresa, hoje ele ocupa um cargo de diretoria, né, mais na área de operações, extremamente centralizador, extremamente capaz. Mas ele não gosta de se relacionar, ele não gosta de fazer networking, ele não gosta de participar de reuniões, ele fica impaciente, ele gosta de saber se a parede está sendo pintada, se o produto já foi despachado, coisas que como diretor ele pode estar atribuindo essa atividade para alguém. E aí ele tem uma ideia errada e ele quer ser muito VP. Como que ele vai ser VP? VP é o quê? Uma pessoa que vai ser muito mais político, de uma maneira correta da palavra política, dentro da organização. Não vai poder ser centralizador, porque, na verdade, ele vai ter decisões estratégicas para tomar. Necessariamente vai ter que participar muito mais de reuniões internas e participação de eventos externos para conversar com outros CEO de outras organizações. Você vê que é uma incompatibilidade do que eu gosto de fazer com a competência que eu tenho. Se a empresa resolve apostar, por exemplo, nessa pessoa para ser VP, ele é um forte candidato a coach para que ele tome consciência de onde tem os atos falhos, de onde que ele precisa melhorar para ser um excelente VP. Mostrado isso para ele, ele vai dizer, quero ou não quero? Método socrático. É bom para mim ou não é bom para mim? Ok, você tem a viabilidade de ficar na empresa no cargo que você está, ou ir para o mercado, né, tentar uma outra empresa, mas VP, se você não quer se relacionar, você não quer trabalhar essas competências, você não vai ter condições de assumir. Então, com muita clareza, precisa às vezes alguém de fora, sem estar envolvido dentro da organização, para mostrar isso para essa pessoa. E aí ele vai ter uma autoconsciência. E o método desse acompanhamento? Você falou em um trabalho que pode durar 1 ano, por exemplo, semanal. Uhum. Qual é a técnica, a forma de chegar e às vezes quebrar a resistência da pessoa que pode ter um problema, outros apontam aquele problema, mas a própria pessoa não admite? Uhum. Existem algumas situações. Geralmente nós aplicamos algumas ferramentas. Eu utilizo o DISC, utilizo a avaliação 360, que faz com que, quando ela recebe essa avaliação, não sou eu que estou dizendo. Porque eu dizer para você que você tem que mudar um comportamento, você pode dizer, não, é uma percepção da Maria, é uma percepção da minha diretoria, né? Mas ali ele respondeu uma avaliação. Os seus stakeholders responderam essa avaliação, no caso, quando ela é 360 graus. São as pessoas dizendo, peraí, se estão dizendo, ou eu rejeito aquilo e daí eu não sou candidato para coach, ou eu olho e digo, puxa vida, eu preciso melhorar isso se eu quiser permanecer nessa companhia ou se eu quiser performar melhor. Então, na verdade, é uma autoconsciência. Eu não tenho que convencer a pessoa de que ela tem os seus gaps a serem melhorados. E essa avaliação que você falou, 360, como ela é realizada? Pelos pares, por aqueles que convivem? Exatamente. É de uma maneira bastante sigilosa, ela é totalmente dentro de um sistema onde as pessoas recebem um convite. Por exemplo, você é diretor de uma empresa, você tem os seus pares, outros diretores, você tem o teu superior e você tem os teus subordinados, né? Então você mesmo responde a sua avaliação, o teu gestor também, os seus pares também respondem de você e os seus subordinados também.
O importante dessa ferramenta, para que ela tenha realmente uma credibilidade, é que essas pessoas, na hora de responder, saibam por que é que estão fazendo aquilo. Saibam por que é que eu tenho que avaliar essa competência do Vili. Por que eu tenho que avaliar ele no aspecto comportamental, no aspecto comunicação, de uma maneira objetiva. Então, é muito importante. E aí a gente faz várias reuniões com esses stakeholders para que eles entendam o processo e para que realmente a ferramenta ela seja muito bem aplicada e que as respostas que venham realmente pode contribuir e ajudar para você que naquele momento se colocou à frente com muita coragem, humildade, para que tenha disciplina para mudar. Então, quando você está num processo de mudança, onde você tem a contribuição dos seus pares, o apoio do seu gestor e o impulso de quem é subordinado seu, não tem como dar errado, porque daí você tem um compromisso com todos e todos com você. Então, é uma ferramenta fantástica, onde daí eu não tenho que te convencer. Você olha e vê e fala, puxa vida, então o nosso plano de ação vai ser esse. Então, dentro desse ano, Maria, nós vamos mudar 2 competências. E dentro desse ano a gente trabalha e essa avaliação, ela é mensal, para a gente saber o quanto que você realmente está caminhando e o quanto que você realmente está mudando. Porque isso faz com que você permaneça focado no processo. O grande achado do coach é isso, manter o nosso cliente focado na meta que ele decidiu fazer. Onde a empresa faz a avaliação de que algo está errado no departamento ou em determinado líder? Imagino que sintomas mais clássicos se repitam e a empresa começa a diagnosticar. Que tipo de problema? A gente falou agora há pouquinho, geralmente o problema vem das reclamações, né? Autossabotagem muitas vezes acontece. Um aspecto que eu gosto de falar muito, eu já falei de comunicação e falei da parte do comportamento de relacional. Geralmente é isso, às vezes a pessoa é um excelente gestor técnico, mas o relacionamento com a equipe é péssimo. Isso a empresa começa a sentir como? Peças rejeitadas, você percebe que as metas já não fecham, porque a equipe trabalha para o líder. E se você não tem um líder eficaz, o que acontece? Não se bate metas e a empresa começa a verificar isso nos seus números, né? Existe um balanço anual, existe perda de... Quando ela já é uma SA que ela está na bolsa, então ela percebe que ela começa a perder market share no mercado. Ela começa a perder posições. Aí, peraí, tem que olhar para dentro de casa e começar a fazer a tarefa dentro de casa primeiro para que ela se posicione diferentemente no mercado. A gente imaginava, desde que vem essa literatura, essa modernização, né, mundial, de que os ambientes ficariam melhores, com menor perseguição, com um clima mais leve, mas isso não vem acontecendo. Já vem gente na nova geração que tem o mesmo autoritarismo que você via há 20, 30 anos. É assim mesmo o mundo do trabalho? Ou realmente há uma visão de que um clima pesado pode ser desastroso para a criatividade, para a produtividade? Totalmente desastroso. Independente de idade cronológica, sempre digo, às vezes a pessoa tem 50, 60 anos e ela está extremamente jovem. E existe um jovem de 20 anos hoje que realmente, como não vivenciou, ele tem muita informação e não conhecimento, que é diferente. Esse é o grande afã que a gente enxerga dentro das organizações. Essa compatibilidade, essa harmonização entre equipe de trabalho, porque você acaba formando grupos de trabalho. E aí começa a trabalhar para eu mesmo, mas não vê o sinalizador maior para onde que esse time, para onde que essa organização tem que caminhar. Então, quando entra um diretor comigo, eu falo assim, para onde que a sua empresa quer caminhar? As pessoas sabem para onde que ela quer caminhar? Sabe os desafios que precisam ser encontrados? Às vezes não sabe. Ah, mas eu sei que a gente produz caneta. Tá, mas o teu papel, a hora que você está manipulando o plástico para fazer a tampinha da caneta, se você desperdiçar, você sabe que isso te prejudica como profissional? Então, levar essa consciência para todos, que não é algo fácil, mas é algo trabalhoso e algo que precisa ser feito e é um papel do líder fazer isso. Né? Porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, pode ser que ele chegue ali com muita informação, mas com pouco conhecimento e com pouca habilidade relacional para fazer isso acontecer de maneira que a empresa realmente tenha um bom posicionamento no ranking de mercado. Vamos lembrar, nós temos mais pouco tempo agora, o nosso evento em parceria da Band aqui,
que é o evento do dia 16, o Business CWB. Relembrando quem são, então, os convidados que vêm para essas palestras? Vão ser 2 em 1, 2 grandes palestrantes, um deles de renome nacional, que é o Clóvis de Barros Filho. Né? Clóvis de Barros, ele é professor na USP, né? Um filósofo de maior grandeza, e vai estar conosco falando de inovação, falando de comportamento, falando de como que os profissionais hoje em dia precisam ter e fazer para permanecer no mercado de trabalho, não só permanecendo, mas como que eles podem inovar nisso. Então, como é que é o comportamento? Uma tomada de consciência. O segundo palestrante da noite é o Guilherme Machado, onde ele escreveu o livro Você Não Vai Mais Vender Assim, que é uma provocação no comportamento de quem vende, de quem compra, de quem se relaciona no mundo dos negócios. Então, são 2 palestrantes numa mesma noite. A gente convida todo mundo para estar lá, que realmente vai ser imperdível. Todas as nossas palestras têm qual o maior cunho? Conectar pessoas ao conhecimento e que elas sejam transformadoras. Que as pessoas saiam de lá realmente pensando e vão depois mais a fundo pesquisar e mudar o seu posicionamento, o seu comportamento no seu mundo do negócio. Há um site, uma forma de informações sobre ingressos, horários? Existe. Ele está à venda no site do Disque Ingressos. É só chegar lá, você vai verificar, inclusive, clientes Band têm um desconto, é só acessar. Nós temos a nossa página no Facebook, só você digitar NeoConnection 4.0. Temos também no Instagram, @NeoConnection 4.0. E, relembrando então, dia 16, lá no Auditório do Positivo. No Auditório do Positivo, aqui no Campo Comprido, às 20 horas. Às 20 horas iniciamos com o Clóvis de Barros, às 21h15 entre o segundo palestrante, que é o Guilherme Machado. Vamos ter lá também com o nosso parceiro, que é a Livrarias Curitiba, os livros à venda. Após isso, teremos também sessão de autógrafo e fotos que depois vão ser disponibilizadas no nosso Facebook para todo mundo. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Obrigada, Vili. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica para cá. É o nosso Twitter, @JoséVille, WILLE. O nosso site sobre a memória do Brasil é o memoriabrasileira.com.br e também o memoriaparanaense.com.br. Participe, conheça esse trabalho. Obrigado pela audiência.